Livro do profeta Isaías, capítulo 14, o pessoal da projeção aí vai me acompanhar aí, que eu vou abrir alguns textos hoje. A partir do verso 12, tema da mensagem, o exagero da graça. Eu vou tentar aqui em meia hora sintetizar muita coisa. Gostaria de falar sobre um Deus de aliança e um Deus de promessa nessa noite conosco aqui. O nosso Deus, sem sombra de dúvidas, é um Deus de aliança e é um Deus de promessa. E eu queria mostrar para você, através da palavra dele, que existem promessas deliberadas para mim e para a sua vida, que tem validade hoje. Quantos recebem? Digam amém. Então tem promessa de Deus para você hoje. Bom, vamos começar pelo início. Livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, está escrito assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e outras que leremos aqui, e nós queremos te pedir que nessa noite em graça o Senhor se revele aqui para nós, porque esse culto é para o Senhor, tudo que fazemos aqui é para o Senhor. Por isso, desde já, nós queremos entregar tudo a Ti e pedimos que o Senhor receba tudo o que temos de melhor e de mais importante e de mais valioso. Não é o ouro, não é a prata, não são os bens, o que temos de mais valioso é o nosso coração. Por isso, recebe nessa noite o nosso coração como oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Tudo começa aqui. Aqui nós falamos sobre Lúcifer, o querubim ungido, um anjo de luz, que resolveu no seu coração sentir orgulho. A Bíblia fala que ele olhou para Deus e ele desejou a glória de Deus. E eu queria que você começasse a anotar no seu coração algumas coisas que eu vou falar aqui nessa noite. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que você nunca se esquecesse disso, é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Repita comigo: Deus não divide a glória dele com ninguém. Todas as vezes que um homem ou uma mulher tentaram roubar a glória de Deus, eles caíram e eles se perderam. A Bíblia fala que esse anjo, querubim ungido, era a única classificação. No céu existem anjos, querubins, serafins, arcanjos, seres celestiais, e havia uma classificação única: querubim ungido, Lúcifer, só ele. E o texto que eu acabei de ler diz que ele entrou e desejou no seu coração ser como Deus. Entrou o orgulho no coração dele, e por isso ele caiu, e com ele 1/3 dos anjos que estavam no céu. Ele era responsável pela adoração, pelo louvor ao Senhor. Ele orquestrava, ele coordenava, e se você puder ler também lá em Ezequiel, vai falar que ele era lindo, ele era majestoso. Quando ele andava, a sua roupa produzia sons maravilhosos e perfeitos. Ele era a forma esplêndida de luz, o anjo de luz, o querubim ungido. Permitiu que o orgulho entrasse no seu coração e por isso caiu, se transformou no inimigo das nossas almas. O lugar dele ficou vazio. Deus poderia ter colocado um querubim, um serafim, talvez Gabriel, Miguel, ou talvez qualquer outro ser vivente, mas a Bíblia fala que esse lugar ele ficou vazio por algum tempo, até que Deus resolveu então criar o homem. E aí eu queria ler para você não precisa abrir, porque eu vou ler bastante textos, e vou falar um pouco sobre esses textos. Queria abrir em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem
rente ao chão. Deus diz então que resolve fazer o homem à imagem e semelhança dele. Isso quer dizer que você é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança dele. De que forma? Não uma forma física, mas uma forma espiritual. Isso quer dizer que o desejo de Deus era que nós dominássemos sobre tudo. A primeira coisa que Deus fala aqui, deixa claro para nós, é que Ele criou o homem para que ele dominasse sobre tudo. Dominasse sobre todas as coisas. Adão, ele ganhou de presente de Deus o mundo, ele era dono do mundo. Deus deu para ele, e Deus falou para ele, domine sobre todas as coisas. E ao dominar sobre tudo, os seres viventes, ao olharem para Adão, Deus desejava que todos os seres viventes olhassem para Adão e vissem Deus. Isso quer dizer que nós fomos feitos para louvor do nome do Senhor. Por quê? Porque Deus, o desejo de Deus era que ao olhar para o homem e para tudo que ele fizesse, que as pessoas, que os seres viventes olhassem para ele e vissem a glória de Deus. Que o homem resplandecesse a glória do Pai. Mas a Bíblia fala que não foi isso que aconteceu, porque houve a queda. Adão, ele caiu. Deus colocou ele num jardim, num lugar perfeito, e falou para ele que ele não deveria comer da árvore que estava no centro do jardim. Você conhece a história, Eva comeu, a serpente estava lá, e ali, Deus então declara a primeira aliança com o homem, que se encontra em Gênesis no capítulo 3, versículo 2, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como deuses. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos seus olhos, além disso, desejava para ela se obter discernimento. Um dia eu preguei aqui, eu disse que o orgulho é o desejo de ser como Deus. Aqui, deixa claro isso. Eva desejou ser como Deus, ela queria ter o conhecimento, e ela comeu, deu para Adão, Adão comeu, e aqui Deus então sentencia o homem, no capítulo 3, fazendo uma aliança com o homem, que é a primeira aliança, a aliança adâmica. Deus então fala o seguinte no versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, no início de todas as coisas, Deus, ele apresenta Jesus à humanidade. Ele diz que depois da queda da mulher, da sua descendência nascerá um, que pisará na cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Isso quer dizer que Deus já declara uma promessa, que haveria de vir, que em algum momento a serpente seria esmagada, mas o calcanhar seria ferido. E quando a Bíblia fala sobre esse calcanhar aqui, a Bíblia está falando exatamente sobre a cruz de Cristo. Cristo aparece em todos os livros da Bíblia. Toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Por isso, cristianismo. Cristo é o centro. E aqui Deus então faz a primeira aliança com o homem. E Deus declara para o homem que a partir de agora, a mulher daria luz e teria dores, e que o homem do suor do seu rosto comeria o seu pão. Não teria mais uma vida fácil, não estaria mais no jardim, eles foram expulsos do jardim, foram colocados no outro lugar, e agora a sua descendência viveria pela terra. Eu queria que você entendesse essa profecia que Deus declarou ali, tendo Satanás como testemunha, Adão e Eva sendo inquiridos pelo Senhor. Deus então fala que da descendência de Eva ia nascer alguém que ia pisar na cabeça da serpente. Eu não vou pedir para você se colocar no lugar de Satanás, longe de mim fazer isso, mas eu queria que você pensasse como ele, porque Deus é criador e ele é criatura.
Existem pessoas que acham que vai haver uma guerra terrível, como a gente vê nesses filmes hollywoodianos, que existe uma guerra entre o bem e o mal, o vermelho e azul, aqueles filmes de Rock Balboa que apanhava pra caramba e no final, não vai ser assim, porque Deus, Ele é, e todas as outras coisas são obra das suas mãos. Quando Satanás ouviu essa profecia, provavelmente ele falou, deu ruim para mim. Ele deve ter pensado no seu coração, agora eu tenho que ficar ligado, porque em algum momento da descendência da mulher vai nascer alguém que vai pisar na minha cabeça. Então eu estou perdido. Então todas as vezes que Eva engravidava, Satanás se preocupava, porque ele imaginava, será que vai ser esse? Será que vai ser Abel? Será que vai ser Caim? E a Bíblia fala que os dois filhos de Adão e Eva, eles viviam, até que houve o desejo deles de apresentarem diante do Senhor uma oferta. E a Bíblia fala que Abel, ele ofereceu uma oferta que Deus recebeu, mas Caim não. Porque Abel, ele separou daquilo que tinha de melhor. E eu aprendo com isso que, para Deus, eu queria que você guardasse isso no seu coração, não importa o que você faça, Deus não está preocupado com o que você faz ou deixa de fazer. Para Deus, o mais importante é a motivação, é o que move você, é o motivo que leva você à ação, a fazer. Por isso, o Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, Ele sabe antes de você praticar qualquer atitude a sua motivação do coração. Por isso, Deus não recebe dinheiro, Deus recebe motivação. Por isso, oferta na Bíblia não é dinheiro somente. Oferta na Bíblia é tudo aquilo que você faz para o outro, de alguma forma, querendo ser igual a Deus. O texto que eu acabei de ler no início diz que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. Isso quer dizer que o desejo de Deus na terra é que você seja a imagem e semelhança dEle. Todas as vezes que você pratica uma boa ação, Deus deseja que ali as pessoas vejam Ele em você, vejam a bondade dEle através de você. Por isso, Caim ofereceu uma oferta que Deus não recebeu, e Deus ainda falou com ele, mas você está triste porque eu não recebi a sua oferta? Não seria mais fácil você fazer como o seu irmão? Preparar e separar daquilo que você tem de melhor? E a Bíblia fala que ele não se arrependeu, e ainda matou o irmão dele. Eu imagino Satanás pensando, será que foi um desses dois? E não foi. E a história da Bíblia continua. E quando a gente chega no capítulo 6, a gente vê, no versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem sempre e somente para o mal. Então o Senhor Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e os homens, e também os grandes animais e os pequenos animais e as aves dos céus. Arrependo-me de ter feito o homem. Versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Isso quer dizer que Deus olhou para a terra e não viu na terra nenhum justo, até que Ele viu Noé. E aqui Deus resolve então começar tudo de novo. Deus dá uma palavra para Noé dizendo para ele: olha, eu vou acabar com tudo. Construa um grande barco, uma grande embarcação, e coloque animais nessa embarcação, e você tem a oportunidade de pregar para todos que desejarem se arrepender, porque eu vou acabar com tudo. E a Bíblia fala que assim foi. Você conhece a história. Ele fez uma grande embarcação, um casal de cada animal entrou dentro, entrou a esposa dele, os filhos e as esposas dos filhos, e Deus acabou com tudo. Deus destruiu tudo, veio um grande dilúvio sobre a terra, 40 dias e 40 noites chovendo, não sobrou ninguém, todo mundo morreu. E quando as águas secaram, Deus fez uma aliança, e a Bíblia fala que Deus então fez uma aliança com Noé, e é a segunda aliança. Deus fala para Noé: eu quero fazer uma aliança com você, e eu vou dizer para você que a partir de hoje, eu nunca mais acabarei a terra em um dilúvio. E como marca dessa aliança que eu faço hoje com você,
eu vou produzir um arco, que é o arco-íris. E ele diz, todas as vezes que você olhar para esse arco, eu quero que você lembre da aliança que eu tenho com você, Noé. Observe que Deus, ele é um Deus de aliança, mas também é um Deus de promessa. Todas as vezes que Deus produz uma aliança, ele também produz algumas promessas na Bíblia. E a Bíblia fala que a história se segue. Noé, então, e a sua descendência começa a se multiplicar de uma forma absurda e de uma forma surpreendente, até que então os homens, eles tomam uma proporção muito grande na terra. E aí eu queria ler esse texto que diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontravam-se numa planície e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem, usar esses tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade como uma torre que avance até os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Há pouco eu pedi para você repetir uma frase que dizia: Deus não divide a glória dele com ninguém. Aqui nós vemos homens querendo a glória de Deus para eles. E foi no exato momento aqui, na Torre de Babel, que Deus então traz a confusão para aqueles homens, fazendo com que cada um falasse numa língua diferente e eles não conseguiam se entender. E todo aquele projeto de fazer uma torre para que chegasse aos céus e o nome deles fosse perpétuo, foi ruída, foi acabada. A Bíblia continua a narrativa e no capítulo 12, depois de muito homem se perverter, Deus olha para a terra. Então Deus resolve fazer um povo, ou levantar um povo que se chama pelo nome dele. Deus então vai especificamente onde é o Iraque hoje, na época uma cidade chamada Ur, e lá ele então visita um homem chamado Abrão. Deus chega para Abrão e faz uma promessa para ele. Deus diz para ele, no capítulo 12, no versículo 3, que abençoaria os que abençoassem a ele e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. E lá Deus faz uma promessa, depois faz uma aliança com Abraão. Mas antes faz uma promessa, que essa promessa veio até a minha e a sua vida. Deus diz para Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu disse todas as famílias da terra. Isso quer dizer que você é bendito por uma promessa que Deus fez a Abraão. Deus então faz essa promessa para Abraão, pedindo para que ele saísse da terra dele, em Ur dos Caldeus, e seguisse para uma terra que ele mostraria, que é especificamente Jerusalém. Abraão então ele sai peregrinando com a sua família, já era um homem próspero, e Deus então resolve abençoar ainda mais a vida daquele homem. Então Abraão ele andou aproximadamente 1000 quilômetros a pé, parando em alguns lugares, fazendo habitação em alguns lugares, negociando com pessoas pela estrada, prosperando e abençoando poderosamente, porque tudo que ele fazia porque o Senhor era com ele. E então um dia, depois de participar de uma guerra, ajudando pessoas que ele fez aliança, Abraão então chega para o Senhor e diz: o Senhor me fez uma promessa, mas eu não tenho filhos. Eu tenho um empregado meu aqui, que eu gosto muito dele, mas sinceramente não era para ele que eu queria deixar tudo aquilo que o Senhor tem. Eu quero ter a minha descendência. Então, com 75 anos de idade, Deus fala para ele que as promessas do Senhor na vida dele ainda tinham validade, para que ele confiasse. E Deus falou: não vai ser através dele, vai ser através do seu fruto, Abraão. Sara se precipitou, você conhece a história, ela quis ajudar Deus. E eu aprendo com isso que todas as vezes que eu tento ajudar Deus, eu vou arrumar problema para mim e eu vou arrumar problemas para os outros. Eu não sei se você sabe disso, mas através de uma ajudinha de Sara, uma pequena ajuda, ela falou: está aqui a minha escrava Agar, você pode se deitar com ela.
E através da descendência dela, nós cumpriremos a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Escute o que eu vou falar para você. Deus não precisa de ajuda. Quando Deus faz uma promessa para alguém, Ele já está pronto, já tem tudo preparado. Mas por que Ele não cumpre então, se Ele prometeu, se já está tudo pronto, se já está tudo preparado? Porque a promessa, o cumprimento da promessa não tem nada a ver com Deus, e sim conosco. Existem coisas que nós não estamos prontos para receber da parte de Deus. Isso quer dizer que Deus nunca vai dar nada para você para que se transforme numa maldição. E existem momentos na nossa vida que nós não estamos preparados para receber, inclusive, bênçãos da parte do Senhor. Seja por falta de estrutura emocional, seja por falta de preparo, por aptidão. Uma coisa é, Deus quando promete, Ele já está pronto para dar. E Ele prometeu. Deus então, no capítulo 17, Ele faz uma aliança agora, que é a terceira aliança da Bíblia. E Ele diz, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimos dias e a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus disse, da minha parte, esta é a aliança com você. Escute isso, Deus fala, olha, é da minha parte. Isso quer dizer que todas as vezes que Deus faz uma promessa, você sabe o que Deus espera de você? Pergunta para a pessoa do seu lado, o quê? Fala para ele, para ela assim, o quê? Deus espera a obediência. Isso quer dizer que a promessa, ela está condicionada à obediência. O texto aqui é claro, eu trouxe a tradução NVI. Deus diz o seguinte, Abraão, da minha parte, está tudo certo, está tudo preparado, eu não sei você. E Deus diz para ele então, eu preciso que você me obedeça, eu preciso que você permaneça em mim. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus disse, de minha parte, esta é a aliança com você, você será pai de muitas nações, não será chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu te constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações que procederão reis, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus frutos e a sua descendência, para ser o seu Deus, e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Olha só que coisa incrível, Deus faz uma promessa para Abraão, ele estava em Ur, no Iraque, saiu de lá, 1000 quilômetros andando, e agora ele chega ali, perto do Monte Sião ali, ele fica por ali, e Deus fala, toda essa terra aqui eu darei para você, e darei aos seus descendentes. No capítulo 22 do livro de Gênesis, a Bíblia fala que Isaac já era grande, o filho da promessa, e Deus então, quando Abraão estava dormindo, disse para ele, Abraão, levanta, pega o teu filho Isaac, e leva para a região do Monte Moriá, porque eu desejo que você ofereça a ele em sacrifício para mim. O desejo de Deus aqui não era que Abraão matasse Isaac, mas o desejo de Deus era que Abraão soubesse que Deus é prioridade na vida dele, porque como eu disse para vocês, nada pode roubar a glória de Deus, ninguém pode tomar o lugar mais importante das nossas vidas, que não seja Deus. Deus sabia que ao provar Abraão, ele iria entregar. Para que Deus então fez com que Abraão levasse Isaac até o Monte Moriá? Porque a questão não era Deus, Deus está pronto, Deus é Deus, a questão somos nós. Por isso que quando Deus nos prova, Ele nos prova para nos aprovar, para nos aperfeiçoar, para que você se torne alguém melhor, mais forte, mais confiante nele, mais dependente dele. Você pode dizer amém? Amém. Esse é o desejo de Deus. E a Bíblia fala que Abraão ele saiu com o seu filho e mais 2 empregados, em direção à região do Monte Moriá, que é exatamente Jerusalém. E quando chegou no Monte Sião, ali perto da fortaleza de Davi, não tinha nada ainda, aquilo ali era desértico, não tinha nenhum tipo de habitação.
Abraão falou para os 2 empregados dele: ficai aqui, porque eu e o moço iremos, e depois de oferecermos sacrifício e orarmos, tornaremos. Abraão fala isso, tornaremos. Estava ele e Isaque. Eu não sei o que Abraão pensou, mas uma coisa eu tenho certeza: ele imaginava que Deus tinha um plano B. Então ele deixou os moços ali e eles subiram. E eles continuaram subindo até uma planície do Monte Moriá. Israel, ela é toda formada de uma pedra calcária. Lá as montanhas, elas não são de areia, todas elas são dessa pedra calcária. E a Bíblia fala que numa base do Monte Moriá, especificamente, você que já viu uma foto de Israel, você viu uma cúpula dourada, né, que é o domo da pedra, o domo da rocha. Ali embaixo, exatamente ali, numa superfície plana de pedra, foi ali que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. E alguns estudiosos dizem que quando o cutelo estava a 50 centímetros do coração de Isaque, o anjo gritou com ele e providenciou um cordeiro para que fosse feito um sacrifício ao Senhor. E aí a gente tem a história seguindo. Isaque, o filho da promessa, tem um filho chamado Jacó. Jacó tem muitos filhos. Um dos filhos muito importantes de Jacó é José. Você conhece a história. José se transformou em governador do Egito. E depois de governar o Egito, junto dos seus irmãos ali, e cada um dos irmãos de José tem um nome de uma das tribos de Israel. São 10 filhos de Jacó, e 2 filhos de José, as 12 tribos de Israel. E depois de muito prosperar lá no Egito, Ramsés morreu, e eles tiveram descendentes que não reconheceram José, Jacó e os seus filhos como aliados. Os hebreus, eles se multiplicavam muito, e os egípcios tiveram medo. Eles falaram: eles vão se multiplicar e vão se rebelar contra nós. Foi aí que eles resolveram subjugar os hebreus. E o povo de Deus então se tornou escravo por 430 anos no Egito. Tiveram que trabalhar, que construir grandes cidades. Alguns dizem que as pirâmides foram construídas por eles, mas não. Os hebreus, eles construíram cidades no Egito. E a Bíblia fala que até que Deus então levanta um homem chamado o libertador do povo, Moisés, que era um príncipe criado por Faraó. Deus então, através da sua ilógica, mas da sua forma perfeita de conduzir, porque os caminhos do Senhor são perfeitos. Os caminhos do Senhor, eles são numa tempestade. Deus então levanta Moisés, o libertador do povo. E Deus faz também uma aliança com Moisés. E eu vou ler com você essa 4ª aliança da Bíblia, que se encontra em Êxodo, no capítulo 19. Moisés caminhou com o povo em direção a Canaã. Eles fugiram do Egito, conseguiram ser liberados por Faraó. Depois das 10 pragas, eles atravessaram o Mar Vermelho. E a Bíblia fala, no capítulo 19, no dia em que completou 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram no deserto do Sinai. Depois saíram de Refidim, na entrada do deserto de Sinai. E Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou-o no monte, dizendo: diga o seguinte para os descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito? E como os transportei sobre as minhas asas, e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as minhas palavras. Diga aos israelitas. Deus faz uma promessa agora através de Moisés ao povo dele. Esse povo é chamado Israel. E eu não sei se você sabe, todas as vezes que a Bíblia fala Israel, está falando de mim e de você, porque nós somos o Israel de hoje. Quando Deus resolveu enviar o seu Filho, Jesus, Ele enviou para Israel, para os israelenses, mas eles não receberam. Está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que diz:
Ele veio para os seus, os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, foi dado a esses o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Você é o Israel de hoje, amém? Todas as promessas deliberadas para Israel, elas têm validade para a minha vida e para a sua vida. E Deus então, Ele faz uma aliança, e Ele pede, se você continuar lendo, capítulo 19 e capítulo 20, Ele dá os 10 mandamentos, e Ele diz para o povo o seguinte: se vocês me obedecerem, e só tiverem a mim como Deus, eu abençoarei vocês poderosamente. No capítulo 28 de Deuteronômio, eu gosto muito desse capítulo, ele dá as bênçãos para o povo, dizendo de uma forma extraordinária, que a bênção, ela vem através da obediência. E agora, a quinta aliança, ele faz aliança com o povo palestino, em Deuteronômio 30, e a sexta aliança, eu vou pular por causa da hora, ele faz com Davi, no capítulo 7 do livro de 2 Samuel. Ele diz: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: estou aqui eu morando num palácio de cedro. Eu falei esse texto mais cedo. Enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres no coração, em mente, pois o Senhor é contigo. Davi então, ele resolve fazer um templo para o Senhor. Deus não viu com bons olhos isso, mas Deus diz para ele o seguinte: eu vou perpetuar o seu trono. Deus diz para ele, Deus faz uma aliança com Davi, dizendo para ele: da sua descendência não sairá o trono, jamais sairá da sua descendência o trono. E essa promessa para mim é uma promessa fascinante, porque o maior desejo de um rei era que o seu trono permanecesse eternamente. Talvez você diga: poxa, mas Davi, ele morreu, e hoje nós não temos uma monarquia. Queria que você abrisse aí agora, se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Se puder botar no telão. Ministério de Louvor pode subir. Capítulo 1. Versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, a todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Aqui eu entro no ponto principal da mensagem. 42 gerações se passaram, 42 gerações se passaram, até que a última aliança, a sétima aliança, Deus faz com o homem, através da descendência de Davi. Jesus, ele veio da descendência de Davi, porque Deus havia feito uma promessa para Davi, dizendo que da descendência dele, o trono não sairia. Isso quer dizer que Jesus, ele veio para sentar no trono eternamente e cumprir a promessa de Deus a Davi, porque o Senhor, ele reina para todo sempre. E então, agora, eu queria, no capítulo 27, versículo 45, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele estava chamando Elias.
Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou em vinagre, colocou uma ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros diziam: deixa-no, vejam se Elias vem salvá-lo. Capítulo 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegou ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse à mulher: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Vão depressa, digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante deles para a Galiléia. Lá vocês verão. Notem que eu já os avisei. Aqui, irmãos, se cumpre a promessa que Deus fez em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, dizendo que da tua descendência nascerá um que pisará na cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. Eu caminho para o final aqui dizendo para você que está aqui: toda a Bíblia revela um Deus de aliança e um Deus de promessa. Todas as vezes que Deus faz uma aliança, Ele fez 7 alianças, não vai haver mais aliança. Jesus reunido no cenáculo, na quinta-feira à noite com os seus discípulos, Ele pega o cálice e Ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E Ele partilha o cálice com os irmãos, e Ele diz o seguinte: não vai haver mais aliança, essa é a última aliança que Deus fez com o homem. Isso quer dizer que esse Deus de aliança e esse Deus de promessa, Ele tem disponível para mim e para a sua vida a validade de todas essas promessas. Isso quer dizer que as promessas de Deus para a minha vida, elas se tornam válidas quando eu me posiciono. Não depende de Deus, porque Ele já deliberou. Depende de mim receber, depende de mim, de eu me posicionar diante das promessas que Deus fez para a minha vida. Eu tive a oportunidade algumas vezes de receber promessas de Deus para a minha vida. E algumas promessas elas se cumpriram logo, outras promessas muito tempo se cumpriram. E o interessante é que dentro dessa relação com Deus, Ele não para de fazer promessas. Eu tive a oportunidade de ir a Israel. E eu confesso para os irmãos que a minha expectativa de ida não foi uma expectativa de fazer uma viagem a passeio. Foi uma expectativa de fazer um investimento no ministério. E a vida muda, porque a Bíblia nunca mais é lida da mesma maneira, porque você lê e você sabe o que você está lendo, você lembra, você imagina. Imagina você que começa ouvindo gente pregar a vida inteira, pregações, e aí você começa a estudar essas palavras para você pregar, e você recebe um atravessamento dessas pessoas, porque você ouviu pregar assim, você começa a pregar. Teve um irmão que estava comigo lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Aí ele falou assim: pô, a sinagoga é aqui do lado. Uma vez o cara estava pregando 1h30 falando, para mim era 3 dias de distância, era 60 metros. Agora entenda, a minha expectativa de ir a Jerusalém foi uma expectativa de acrescentar ao meu ministério. Mas o nosso Deus é um Deus que sempre surpreende. Ele sempre surpreende. E eu tive uma experiência absurda com o Senhor quando eu cheguei no Santo Sepulcro. Eu confesso que ao entrar no Santo Sepulcro não tinha ninguém, estava vazio aquele lugar, o pessoal só trabalhando. E de repente eu segui em direção àquela fenda, né, da rocha. E aí quando eu cheguei mais perto, tinha uma árvorezinha e tinham 2 pessoas, 2 homens negros sentados ali. Eu entrei no sepulcro, eu saí, alguns irmãos estavam ali, eu tive um momento de oração, eu saí, eu entrei de novo. E em algum daqueles momentos, quando eu saí, esse meu jeito, eu cumprimentei, eu falei com todo mundo lá em português, ninguém entende nada, né?
E eu cumprimentei esses dois irmãos. Eu falei para ele: paz, queridos, tudo bem? Falei assim. Os irmãos que foram comigo ficaram doidos. Eu falei para eles: paz, queridos, tudo bem? Um deles levantou e veio na minha direção. E ele começou a falar inglês. Eu até pedi emprestado o inglês de Carla, mas ela não me emprestou. Aí o guia veio. Aí eu falei para ele assim: fala para ele que por causa de Jesus que morreu e ressuscitou, nós somos irmãos. Aquilo que nos une, eu pedi para o guia falar, é muito maior do que qualquer coisa que possa tentar nos separar, porque o amor de Deus nos uniu. E ele, amém, amém. Eu comecei a falar algumas coisas para ele, até que eu parei de falar e ele disse: agora quem vai falar sou eu. E ele começou a declarar algumas coisas para a minha vida ali, do lado do sepulcro. E ele começou a declarar algumas promessas de Deus para a minha vida. Ele começou a declarar algumas coisas para o meu ministério, para a minha vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que surpreende. Deus sempre vai fazer na sua vida além do que você possa pensar ou imaginar. Porque nós servimos a um Deus que quando faz em exagero. Quando Ele deu o Filho dEle por você, o amor dEle foi um amor de tal maneira para revelar para você. Nessa noite eu queria que você entendesse que tudo aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, se da sua parte você obedecer a Ele. E eu queria que deixasse claro para você que a Bíblia fala que não é obedecer o homem, não é obedecer o pastor, não é obedecer a igreja, é obedecer ao Senhor. Quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão o seguinte: Adão, governe sobre tudo. Escute o que eu vou falar para você. Deus colocou você na terra para que você governe, não para que você seja governado. Quando Ele acabou com a humanidade, dentro daquela arca, quando Noé saiu e ele fez uma aliança com Noé, sabe o que Ele falou para Noé? Noé, governe sobre tudo. Governe sobre os peixes, governe sobre os pequenos animais, sobre os grandes animais, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejem. A promessa de Deus para mim e para a sua vida é uma promessa de governo. Deus deseja que você governe. Deus deseja que onde quer que você coloque a mão, prospere. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança dEle. O desejo do coração de Deus é que tudo que você faça reflita a glória dEle. Que as pessoas olhem para você e consigam ver a bondade do Senhor em tudo que você faça. Aleluia. Queria que você ficasse de pé.